Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Amém. Você não pode sentar-se. Eu sou grato a Deus, irmãos, por mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para cultuar o Senhor nosso Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio de falar um pouco da sua palavra nesses minutos que nós temos de uma forma rápida e objetiva. Agradecendo também ao nosso pastor Aparecido, hoje de representar aqui o pastor Jeremias, também aos companheiros pastores Alex e pastor Gabriel, que estão responsáveis por esse culto, pela confiança na minha pessoa em falar da palavra do Senhor nessa noite. Feliz também por ver os irmãos aqui nesse culto. O pastor nosso, uma palavra que ele dizia, eu gravei até hoje, eu guardei. Ele falava que o culto ele custa um preço. Às vezes a gente trabalha o dia todo, alguns irmãos pegam condução cheia, ônibus, trens lotados, todos os irmãos trabalham na cidade, chega em casa cansado, toma banho correndo, às vezes se troca e vem para o culto. Alguns vêm direto do trabalho para o culto. Eu já presenciei muitos aqui com roupa, com uniforme da empresa, vêm direto para o culto. Outros vêm para o culto e às vezes saem do culto e vai acompanhar. O culto custa o preço, mas a recompensa do Senhor é certa, irmãos. A recompensa do Senhor é garantida. Vale a pena estar nesse lugar, adorando ao Senhor nosso Deus, ao Senhor das nossas vidas, que nos conhece, que sabe tudo sobre nós, que sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E nessa noite, Ele tem uma palavra para o seu coração, porque Ele é fiel. No texto que nós lemos, é um texto tão conhecido, que às vezes, quem vai pregar, às vezes fica até sem jeito, por ser tão conhecido. Os irmãos também que estão ouvindo, sabem, que desde a nossa conversão, se houve pregações a respeito desse texto. Mas até que Deus colocou no meu coração nessa noite de uma forma rápida e objetiva, eu creio que Deus vai falar conosco mais uma vez através da sua palavra. E todos sabem que Naamã era o general do exército assírio, era um homem conceituado, era um homem honrado, porque por ele havia tido muitas batalhas ganhas, muitas guerras que ele havia ganhado. Ele era um homem conceituado, um homem respeitado, porém leproso. Segundo a história, não era todo o seu corpo que estava com lepra. Por isso que muitas pessoas, segundo a história, não sabiam que ele era leproso. Mas, um certo dia, as tropas sírias levaram uma menina presa de Israel, cativa, e ela ficou a serviço da sua senhora. E, de uma certa forma, de uma maneira, ela presenciou que ele era leproso. E ela falou para a sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele seria restaurado da sua lepra. E a sua esposa, de alguma forma, falou para ele as palavras daquela menina. E ele levou o rei, e o rei escreveu uma carta e enviou ele ao rei de Israel. E ele escreveu uma carta, e naquela carta dizia: eu estou enviando esta carta, junto com ela o meu servo Naamã, para que tu o restaures da sua vida, para que tu o cure, resolva o seu problema. Mas a Bíblia diz que quando ele chega com aquela carta, dizendo que estou enviando o meu servo Naamã para que tu restaures da sua lepra, o rei ficou preocupado, angustiado, porque não havia condições de ele fazer isso. Ele disse: porventura sou eu Deus para que eu possa curar alguém? E ele rasgou suas vestes, ele ficou sem saber o que fazer, sem uma direção, angustiado, triste por aquela situação. A
entender pelaquela carta, e por ele não ter uma solução, uma cura para aquela enfermidade, ele começou a entender que o rei da Síria estava procurando um motivo, uma ocasião para fazer guerra contra eles. Mas as coisas correm, irmãos, e não é só as coisas ruins que correm, as coisas boas também correm. E chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, e ele mandou um recado para o rei, e disse para o rei: diga para o rei, não se turbe o vosso coração, não rasgue as suas vestes por causa disto, manda ele vir até mim, e ele vai voltar daqui sabendo que há Deus em Israel e que aqui tem um profeta. Oh, aleluia! Em alguns momentos da vida, irmãos, eu sempre estou me lembrando de alguns dos tempos passados, de algumas coisas que a gente já viu na igreja, do que Deus já fez na igreja, no decorrer da nossa vida. Eu lembro das vezes que, quando a gente estava desempregado, quando eu estava desempregado, nós corríamos para o ciclo de oração. E quando chegava alguém, às vezes, no ciclo de oração, as irmãs já entendiam que aquele irmão estava desempregado. E a gente vinha cooperar na seguração. E as irmãs às vezes apresentavam, aconteceu algumas vezes comigo. E as irmãs diziam assim: irmãos, está aqui hoje o nosso irmão Miguel, veio cooperar conosco, seja bem-vindo. Amém. Aí ela dizia assim: irmãs, ele está desempregado, vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego para ele. Irmãos, isso era questão de uma semana, a porta já estava aberta. Quem não quisesse trabalhar não fosse no seu coração, porque quando as irmãs diziam vamos orar para Deus abrir a porta para ele, irmãos, podia se preparar para contar a bênção, porque a porta iria se abrir. Oh, aleluia! Nesta noite, irmãos, você veio mais uma vez ao lugar certo, ao lugar da bênção, ao lugar onde tem profetas do Senhor, aleluia, que fala conosco através da palavra de Deus, no lugar onde Deus abre a porta, no lugar onde Deus cura as enfermidades, onde Deus levanta o caído, dá força ao fraco, é a casa de Deus. E quando nós entramos aqui, nós voltamos cada vez sabendo que aqui é um Deus todo-poderoso, que cura as enfermidades, que restaura o doente, que levanta o caído, que dá força ao fraco. Oh, aleluia! Deus é poderoso, irmãos. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do profeta do Senhor. Oh, aleluia! E eu estava conversando ali com o José Ferreira, foi meu dirigente, irmãos, ali, ó. Foi meu dirigente do Quênia. E eu já contei isso aqui, eu acho. Mas eu vim aqui, não sei conversar com ele, eu vou contar na sua frente hoje. E a morre agora é para Jesus. Mas quando ele começou com o Quênia ali, ele foi o meu dirigente do Quênia, foi o meu dirigente. E eu trabalhava de dia. Não estou querendo ganhar mérito com isso, mas Deus sabe todas as coisas. Eu ia para a escola à noite, e às vezes eu voltava com meus cadernos e ficava direto na igreja, porque tem oração até meia-noite, fazendo um tempo lá para Deus dar prosperidade ao trabalho. E eu lembro, irmãos, que nós fazíamos com o tempo, não lembro o tempo certo. E eu acho que era muito jovem nessa época, e um certo dia, nós estávamos no trabalho, não lembro qual, pastor. Não sei se deve ser nós estávamos no trabalho, e havia se convertido uma irmã. A irmã havia citado Jesus lá, não sei se você lembra dessa história. Mas a irmã subiu da igreja. A irmã não foi mais para os cultos. E ele sentiu falta da irmã. Só que ninguém guardou nem o nome e nem o endereço da irmã. Ninguém sabia onde ela morava. Mas Deus não esquece, irmãos. Deus tem o teu endereço e o meu endereço. Deus sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. E eu quero te garantir uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém,
que entra nessa casa, em um culto como esse, sairá daqui sem uma resposta da parte do Senhor. Oh, aqui é a casa do pão, aqui é a casa da bênção, aqui é a casa da resposta de Deus. Oh, glória a Jesus. E ele sentiu falta da irmã. E ninguém sabia onde a irmã estava, irmãos. Ninguém sabia quem era. Ele começou a perguntar para as irmãs da igreja. Ele começou a dar as características da irmã, da altura da irmã. Ele disse: irmã, é uma irmã baixinha, assim, assim. E as irmãs ninguém lembrava, eu também não. Mas até que uma irmã falou: pastor, eu sei quem é, eu lembrei quem é a irmã. Oh, irmão, Deus quando quer buscar, Ele vai buscar. Deus quando Ele quer levantar, Ele vai levantar. Deus quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Deus quando Ele quer falar, Ele vai falar. Deus quando Ele quer abrir, Ele vai abrir. Deus quando Ele quer curar, Ele vai curar. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a distância, não importa se tem endereço ou não tem endereço, Ele vai lá, vai buscar, vai trazer, e o Senhor vai ser glorificado, e a bênção é sua. Ele começou a dar as características da irmã. E a irmã falou: pastor, eu lembro quem é a irmã. Ela mora lá em tal lugar, que hoje é perto do Roça, hoje é o Roça lá. Ele disse: então vamos lá, irmãos, porque eu quero visitar ela. Eu estou sentindo falta dela, eu quero visitar ela. Amém. E nós fomos visitar a irmã. Eu, ele, jovens e as irmãs. E nós chegamos na casa da irmã, nós entramos, oramos. Ô irmão, quando você está na direção de Deus, não há engano. Não há erro. Não se erra o caminho quando se está na direção de Deus. Não se erra o objetivo quando Deus dá as diretrizes. Não se erra, irmãos, o foco quando nós estamos mediante a palavra que Deus ordenou, que Deus proferiu. Nesta noite aconteça o que acontecer, permanece na palavra de Deus, permanece no propósito nesta noite, naquilo que Deus te chamou, te vocacionou, te escolheu para fazer. Fica na tua posição, deixa Deus agir na tua vida, porque no momento certo é que viverá e não tardará. Deus não erra, não falha, não se erra o foco quando se está na direção da palavra de Deus. Nós entramos lá, nós oramos, terminamos a oração, saímos na rua, acabou, visitamos a irmã. Mas ele olhou para nós assim e falou: irmãs, muito obrigado por as irmãs terem me trazido aqui, mas não é esta irmã. Não é essa não, é outra. Aleluia. Deus tem pressa, irmãos, em nos abençoar, em salvar, em te ver curado. Deus tem pressa, irmãos, em realizar as obras da sua vida. E Ele vai até o último instante. E a irmã falou: e agora quem é a irmã? Quem é a irmã? Quem é? Não tem nome, não tem endereço, ninguém sabe. Até que o irmão disse: pastor, eu lembrei quem é a irmã. Ela está lá no queimo, na casa da mãe dela. Ele disse: então nós vamos lá, porque eu estou sentindo visitar ela. E a gente foi lá no queimo, lá perto da feira do queimo, porque o domingo era do Senhor. A gente ia de manhã para a escola, ia à tarde para o ar livre, voltava à noite para o culto. E nós chegamos lá no queimo, irmãos. Lembra que você hoje, pastor, uma casa grande, sobrado grande, um corredor do lado. E quando nós chamamos, batemos palmas, chamamos, daqui a pouco a irmã saiu lá no fundo, ela estava numa casinha lá no fundo, chorando, em desespero. E quando ela abre o portão, o pastor disse: calma, irmão, calma, o que aconteceu? A gente pode entrar, pode, entre. A gente entrou, assim, nós entramos, um grupo de irmãs, de moças, rapazes, e quando nós entramos, a irmã começou a contar, irmãos, a história para ele, para nós. E ela disse assim: olha, eu aceitei Jesus na igreja lá. Se não me engano, uma variedade de um bar. Eu aceitei Jesus lá. Mas quando eu aceitei Jesus lá na igreja de vocês, a igreja era recém-inaugurada, irmãos.
Quando eu aceitei Jesus lá, eu cheguei em casa, meu marido me expulsou de casa. Ela estava com a criança recém-nascida, não lembro quantos meses aqui, mas era bem recém-nascida. E ela falou assim: eu estou aqui na casa da minha mãe, faz 3 dias que eu estou aqui, sem fralda, oh aleluia, sem leite para o meu filho. Oh meu Deus, ninguém sabia que essa mulher estava desse jeito, irmãos. Mas Deus fez ele saber, ele sentir que ela estava precisando de socorro, que ela estava precisando de um auxílio, que ela estava morrendo por dentro. Mas Deus não deixa, irmãos. Deus não deixa, Deus vai lá e levanta. É isso que o marido me expulsou de casa. E quando ele me expulsou de casa, ele pegou a chave da casa, onde estavam as coisas do meu filho, as fraldas, o leite. Ele não deixou tirar nada de casa. Ele trancou a porta, não deixou sair só com a roupa do corpo. E com o meu filho nos braços, recém-nascido nos braços, ele trancou a porta, pegou a chave, mostrou a chave para mim, disse: olha aqui a chave, vai lá chamar os crentes para vir pegar, vai chamar os crentes para vir pegar a chave aqui. Oh, aleluia! A irmã em desespero contando isso para nós, angustiada, na casa da mãe, irmão, sem leite, sem fralda. Mas Deus ainda usa, irmão, Deus ainda conhece por dentro e por fora. Deus conhece ainda o oculto escondido. Aleluia, e Deus revela e vai ao encontro da tua necessidade, do teu sofrimento, e alegra o teu coração, a tua alma, a tua casa, a tua família, pelo poder da sua palavra, porque Ele é fiel. Ele falou assim: então vamos orar, irmão, se acaba, vamos orar. E era um tempo, irmãos, não estou dizendo que hoje não é, mas era um tempo, irmãos, que a gente sente falta, sente saudades às vezes desse tempo, porque quando nós se ajoelhávamos no chão, e as irmãs, os irmãos faziam aquela roda em volta da gente, levantavam as mãos e começavam a orar, irmão, Deus tratava, levantava alguém em profecia, começava a falar, irmãos, e o milagre acontecia, o resultado vinha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de resultados. A nossa oração tem resposta, haverá resultado para o teu sacrifício, para a tua oração, aleluia, para a tua busca, haverá resultado nesta noite, para a tua petição, para o teu trabalho. Eles fomos orar, ela ficou de joelho no meio, a gente gostava desse negócio, mas era bom demais, isso mesmo, exemplo. A gente fazia aquela roda assim, no meio, aí não saía mais nada, irmão, era só glória que descia. A gente fechava o cerco assim, ó, colocava a pessoa no meio. Aí começamos a orar. Deus levantou alguém de profecia naquele dia e falou para ela que estava indo lá, Maria Teresa. Terminou a oração, terminou a profecia. Oh, aleluia. Ela levantou-se, olhou para ele e falou assim: se é assim, eu vou lá então. Coisa boa é confiar naquilo que Deus fala. Ele disse: pode ir. Ela foi, a gente saiu, voltamos para a igreja. Eu acho que era ensaio com os jovens dele, eu fiquei na igreja. E ela foi para casa lá, 3 dias já, sem fralda para o neném, sem leite. Mas Deus entrou na questão. Deus entrou na causa. E quando Deus entra, irmãos, não tem portas de ferro, não tem ferrolhos, não tem corrente, não tem diabo, não tem nada que fique na frente, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você vai prosperar, porque o nosso Deus é Deus que quebra em mão todos os ferrolhos de ferro, e as portas vão se abrindo, e você vai passando, e a glória do Senhor vai sendo derramada, e o seu nome vai ser glorificado, e vai sendo contada a bênção da igreja. Aleluia, é a alegria de uma conta do seu povo. Fui na igreja, fiquei lá, estava no ensaio. Daqui a pouco tempo eu lembro que ela passou gritando na frente da igreja, com a chave na mão, e balançando a chave, mostrando para a gente. Disse: olha aqui, ó, ele me entregou a chave. Oh, aleluia. Quando Deus manda, está mandado, irmão. Quando Deus determina, está determinado.
E quando ele disse: olha, manda ele vir aqui. Manda ele vir aqui. Não precisa ficar preocupado não, angustiado não, desesperado não. Manda ele vir aqui. Ele vai voltar daqui, ele não vai voltar daqui sem bênção não. Ele vai voltar daqui sabendo que aqui tem Deus, que aqui não é brincadeira. Oh, aleluia. Que aqui não é perda de tempo, que aqui não é porque não estão me fazendo, aqui tem Deus. Aqui tem Deus poderoso, que ainda batiza com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Que ainda usa uma criança em profecia, um jovem em profecia. Oh, aleluia, glória a Jesus. Que ainda levanta pessoas para o seu ministério, para a sua obra. Aqui tem Deus, irmãos, que ainda capacita pessoas para a sua obra, para pregar o seu evangelho. Aqui tem Deus, irmãos, para o que faz você chegar em casa, irmãos, e contemplar o milagre do Senhor na tua casa. Ele vai sair daqui sabendo que aqui tem Deus e tem profeta. Ele foi lá. Só que ele entendia que quando chegasse lá, Eliseu ia sair para fora, ia colocar a mão na sua cabeça, busca essa história, colocar a mão na sua cabeça, iria orar, expulsar a enfermidade ia sair, ele ia voltar para casa abençoado. Não. Eliseu mandou um recado, vai lá, fala para ele no Rio Jordões mergulhar 7 vezes. Quando ele recebeu essa mensagem, ele ficou indignado. E ele voltou para trás, ele foi embora. Porque ele entendeu que era muita coisa. Ele entendeu que Deus estava pedindo muito para ele. E às vezes a gente perde a bênção, irmãos, porque a gente entende que o que estamos nos pedindo é muito. Mas dá para fazer. Ele vai embora. Mas no meio do caminho, eu costumo dizer, irmãos, que Deus sempre vai usar alguém para falar com a gente. Vai. Vai usar, às vezes até o nosso filho. Aleluia. Isabel diz que eu bati entre aspas, né? Deus vai usar alguém, mas você não ficará sem resposta de Deus. Não fique nada. Oh, a chuva fica na área sobre a guerra. Às vezes a gente vem no culto para ouvir uma palavra, ouvir uma resposta, e no culto Deus não tem uma resposta. Aí você chega em casa, se prepara, vai dormir, Deus não deu a resposta. À noite você vai em sonho. Mas sem resposta de Deus você não fica. E alguém fala assim: para o Senhor, o que é que custa? O homem não te pediu tanta coisa assim, o que você não queria fazer, vai lá. Mergulha. E ele foi, ele convenceu ele. E ele foi, deu os 7 mergulhos. Vocês conhecem essa história? E ele foi curado. Ele foi sarado. E ele retornou para sua casa limpo, purificado, sem aquela lepra, sem aquela enfermidade, livre do peso, livre do fardo. Oh, aleluia. Deus não vê como vê o homem, irmãos. O homem olha e diz: não tem jeito, não tem condição nem de entender a palavra. Oh, aleluia. Mas Deus vê diferente. Eu vou concluir aqui. Deus vê diferente. Um certo dia eu estava lá no Quênia, na coordenação do Quênia, pastor, acho que eu não sei falar mais não. Aí eu joguei para lembrar isso aí, quem é a pessoa? O Alexandre, lembra do Alexandre? Eu estava no Quênia, sentado lá dentro, não lembro o que eu estava fazendo. Passou o Alexandre lá na frente, bêbado, caiu. Que ele bebia, não era brincadeira. E o Alexandre passou todo ano, ele entrou, me viu na igreja, ele entrou. E disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu não era pastor, não lembro, eu não sou gente, não lembro. Disse: senta aqui, meu filho. Ele me contou, olha que coisa, ele começou a me botar um sonho. Bêbado. Não estava nem conseguindo falar. Disse: pastor, sonhei assim, não lembro qual foi o sonho. Eu comecei, irmãos, do meu jeito ali. Deus
E Suzano, olha Suzano. Deus criou, irmãos, do pó, das cinzas. Oh, aleluia. Quem olhava, os irmãos morreram na perdição, quem olhava para eles assim, aí não tem jeito, irmão. Aí você vai pregar com ele, você vai entender o que desse jeito? Mas Deus deu um sonho para nós. Aí teve misericórdia, não vai interpretar o sonho dele. E eu preguei para ele. Hoje, irmãos, é obreiro da casa do Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Deus não vê como vê o homem, que nessa noite o Espírito do Senhor nos dê da sua graça. Que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor e saber que não é em vão o nosso trabalho aqui. Oh, aleluia! Não é em vão a nossa vida aqui nesta noite. Não é em vão. Mais uma vez, o Senhor te deu a oportunidade de estar na sua casa para sentir a sua glória, para sentir a sua